A constelação familiar, nas últimas décadas, tem recebido muito destaque por sua abordagem, mas também muitas críticas. E nesse vídeo eu quero trazer um pouco de história e demonstrar que o trabalho com as constelações é mais complexo e multifacetado do que muitas pessoas imaginam, com diversas influências e diversas ramificações. Então, se você gosta desse tema e quer aprofundar seu conhecimento, continue comigo nesse vídeo até o final. Vamos lá. Embora Bert Hellinger seja o nome mais associado à constelação familiar hoje em dia, o conceito de organizar representantes ou elementos para ver as dinâmicas familiares tem raízes anteriores. Olha só, o uso do termo constelação familiar, por exemplo, foi utilizado por Walter Thomann já na década de 1950. Thomann, um psicólogo tcheco-americano, ele utilizava Family Constellation, ou constelação familiar, para descrever a configuração dos irmãos dentro de uma família e suas implicações no desenvolvimento da nossa personalidade. Seu foco era mais descritivo sobre o impacto dessa ordem de nascimento e do sexo dos irmãos nas relações futuras. Virginia Satir, nas décadas de 60, 80, foi uma figura monumental no campo da terapia familiar, tanto que recebeu o título de mãe da terapia familiar. Seu trabalho foi revolucionário por focar na família como um sistema, vejam só, interconectado, em vez de tratar apenas o indivíduo isoladamente. Satir desenvolveu e popularizou a técnica conhecida como escultura familiar. Nessa técnica, os membros da família são fisicamente posicionados em um espaço para representar suas emoções e suas interações, tornando assim, digamos, visíveis as dinâmicas ocultas. E Satir identificou padrões de comunicação disfuncionais, como culpar, apaziguar, distrair, e então ensinava a comunicação congruente, onde a pessoa expressa verdadeiramente o que ela pensa e sente, de uma forma alinhada com a sua própria linguagem corporal. E Satir via a autoestima como centro da saúde mental e da capacidade de mudança. Seu trabalho visava fazer o quê? Aumentar a autoestima das pessoas para que elas pudessem se relacionar de uma forma muito mais autêntica e saudável. Lelis Cadiz e Ruth McClendon, na década de 1970, desenvolveram um método de terapia em grupo que utilizava membros do grupo para representar a família de um participante. Cadiz e McClendon, eles focavam na visualização das relações e na identificação de padrões repetitivos, explorando as dinâmicas familiares e os papéis dos indivíduos dentro do sistema. Essa técnica ela já começou a se aproximar mais da estrutura de representação que nós passamos a ver posteriormente nas constelações familiares. É um fato bem documentado que Bert Hellinger participou de workshops e treinamentos com Ruth McClendon e com Lelis Cadiz por volta de 1979 nos Estados Unidos. Hellinger, ele mesmo, afirmou ter sido profundamente impressionado e influenciado pelo trabalho desses dois profissionais com as constelações familiares ou esculturas familiares que utilizavam então representantes. Embora Hellinger inicialmente não as entendesse completamente, ele levou os insights e a metodologia de Ruth e Leslie para a Alemanha e a partir daí desenvolveu, refinou o que hoje nós conhecemos como constelações familiares. Mas é claro que ele adicionou suas próprias experiências e aprendizados, como as ordens do amor, os princípios fenomenológicos. McClendon e Cadiz chegaram inclusive a ser convidados por Hellinger para dar cursos na Alemanha. Thea Schoenfelder era uma psicoterapeuta alemã que no final da década de 70 contribuiu com o uso de figuras e objetos em sessões individuais para representar os membros da família e suas relações, facilitando assim, mais uma vez, a visualização e a intervenção em dinâmicas familiares mais complexas.
Essa técnica, embora individual, também apontava para a necessidade de externalizar e dar forma ao quê? As imagens internas das famílias. Schoenfelder, inspirada inclusive pelo trabalho de Virginia Satir, também desenvolveu uma forma muito particular de sua escultura familiar. Sua abordagem se destacava por levar declarações dos clientes, frases, para serem posicionadas de uma forma que o cliente pudesse visualizar a dinâmica. É também amplamente reconhecido que Bert Hellinger aprendeu sobre constelações familiares através de Thea Schoenfelder. Ele participou de cursos e workshops com ela e foi por meio de suas demonstrações que Hellinger começou a compreender o quê? O poder e o funcionamento do fenômeno representativo. Já na década de 1980 em diante, é Bert Hellinger quem populariza a constelação familiar, visto que ele escreveu, segundo dizem, mais de 100 livros sobre o tema. No entanto, sua estrutura é chamada de Familienaufstellung. O termo é composto por Familien, que significa família em alemão, e a Aufstellung, que pode significar colocação, montagem, organização, arranjo, posicionamento, configuração. Literalmente, seria como posicionar, configurar a família, nesse sentido. Quando os primeiros livros de Bert Hellinger começaram a chegar ao Brasil, a tradução do inglês, que muitas vezes usou o termo Family Constellations, acabou prevalecendo, e o termo constelação familiar se popularizou. A palavra constelação, no português brasileiro, remete imediatamente a estrelas, astrologia, campos esotéricos, e isso abriu portas para associações indevidas com misticismo, adivinhação, práticas pseudocientíficas, que a abordagem sistêmica de Hellinger, em sua essência, não propõe. Essa ligação com o esoterismo muitas vezes ofuscou e ofusca o caráter fenomenológico, sistêmico e terapêutico da constelação familiar. Ainda, Hellinger foi padre, foi missionário, tendo integrado diversas influências em seu trabalho, tais como a terapia primal, a terapia familiar sistêmica, a PNL e o xamanismo Zulu. Por conta disso, a tradução inadequada e a vida pessoal de Bert Hellinger leva muitas pessoas à crença de que a constelação familiar é uma prática religiosa ou espiritual, e não uma abordagem para observar dinâmicas sistêmicas. Lembrando aqui o que eu já falei, o termo constelação esconde a ação fundamental do Aufstellung, que é a colocação de representantes ou elementos no campo. As constelações de Hellinger visam revelar emaranhamentos sistêmicos e buscar movimentos de equilíbrio, de solução, que restabeleçam a ordem e o fluxo do amor no sistema familiar. Hellinger enfatiza a importância de honrar o que foi, de aceitar a realidade tal como ela é e de reconhecer o lugar de cada um. Portanto, é fundamental diferenciar a constelação familiar como um método para a terapia breve e as especificidades do trabalho de Bert Hellinger. A constelação familiar como método para a terapia breve é uma categoria mais ampla que engloba as técnicas de representação espacial e sistêmica com o objetivo de identificar e abordar dinâmicas ocultas. É frequentemente utilizada como uma ferramenta, uma técnica, um procedimento dentro de uma abordagem terapêutica focada em soluções pontuais e em um número limitado de sessões. Sua eficácia é percebida na rapidez com que os padrões podem ser revelados. Familienaufstellung de Bert Hellinger, por outro lado, representa a abordagem específica desenvolvida originalmente por Hellinger,
com os princípios das ordens do amor e uma teoria particular de condução das sessões, muitas vezes com frases de cura específicas e a busca pelo lugar no sistema. O trabalho de Hellinger tem um cunho filosófico e fenomenológico muito forte. Ele frequentemente enfatizava que uma intervenção sistêmica, ao tocar na raiz de um emaranhamento ou desordem, pode iniciar um movimento de expansão e reordenamento que se desdobra ao longo do tempo, sem a necessidade de múltiplas sessões para o mesmo tema. Além do que vimos, existem ainda as constelações estruturais, desenvolvidas por Matthias Varga von Kibet e Insa Sparrer, e as constelações organizacionais, que se originaram das familiares. Mas esses temas eu acho que fica para um próximo vídeo. Então, se você tem interesse por esse conteúdo também, deixe seu comentário aqui embaixo. Diante disso que estamos conversando, eu percebo que a desmistificação das constelações reside em entender que, embora Hellinger tenha sido um catalisador para a sua popularização, a constelação familiar é um campo em constante evolução, com diversas abordagens e aplicações que se distinguem por seus fundamentos teóricos e práticos. É por conta disso que se torna crucial, no meu entender, as pessoas compreenderem que quando buscam uma capacitação em constelação familiar, especialmente baseada nas obras e no trabalho de Bert Hellinger, elas estão fazendo um valioso movimento de organização interna da própria vida, dos seus relacionamentos e dos sistemas dos quais fazem parte. E isso, por si só, não as qualifica como terapeutas. É imperativo reforçar que o trabalho com traumas profundos, dores emocionais complexas e conflitos sistêmicos exige muito mais do que apenas a compreensão das dinâmicas das constelações familiares, das ordens do amor, das ordens da ajuda. Lidar com vulnerabilidades humanas ou com cicatrizes do passado, e especialmente as intrincadas teias dos relacionamentos, requer estudo aprofundado, formação contínua e um constante aprimoramento profissional em diversas áreas do conhecimento humano, como psicologia, psicanálise, terapia familiar sistêmica, terapia holística, psicologia positiva e outras abordagens. A constelação é profunda e potente, quando aplicada por profissionais devidamente habilitados, que possuem uma base sólida de conhecimento e prática para acolher esse cliente, para diferenciar e intervir eticamente nas profundezas da psique humana e dos sistemas aos quais nós todos pertencemos. A teoria das constelações familiares é sim um conhecimento muito valioso, mas insuficiente para atuarmos como terapeuta sem a devida formação e bagagem necessária. Se você gostou desse vídeo e achou relevante, por favor, curta e comente. Traga suas percepções, suas experiências com as constelações e sua opinião pessoal, olha só, construtiva, para que a gente possa avançar juntos nessa reflexão. E, claro, compartilhe esse conteúdo com pessoas que possam se beneficiar dele. E para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui nesse canal, não deixa de seguir e ativar as notificações. Todo sábado tem vídeo novo e queremos que você seja avisado e também lembrado dessa nossa caminhada. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo com mais histórias e aprendizados. Tchau!